Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2024. Eu sou Leonardo Caran, diretor de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas do Zoom. Q&A, ícone abaixo na sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa seção. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que se identifiquem para que sua pergunta possa ser respondida. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com a mídia da Usiminas pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Estas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra o nosso presidente, Marcelo Chara, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Tiago Rodrigues, e o vice-presidente comercial, Miguel Gomes. Inicialmente, o Marcelo fará algumas considerações. Em seguida, o Tiago apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão Q&A serão respondidas. Agora eu passo a palavra para o Marcelo. Por favor, Marcelo. Obrigado, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês em mais uma live de resultados. Como já comentamos em oportunidades anteriores, nós seguimos trabalhando com foco na melhora contínua de nossas operações, no desempenho da segurança e o cuidado do meio ambiente em todo o que elaboramos en nuestros procesos industriales. Nuestra agenda de transformación de Usiminas continúa firme, con los pilares de reducción de costos o plano de productividad para hacernos cada vez más competitivos. Seguimos desenvolvendo, valorizando y capacitando nuestras personas, nuestros teams, a través de programas de lideranza y de trainees. También continuamos apoyando a las comunidades donde operamos y vamos a reformar una escuela pública en Ipatinga a través de un programa de voluntarios de Usiminas, pues acreditamos que la educación es una de las principales herramientas para el desenvolvimiento de las personas y la sociedad. En ese trimestre, algunos resultados muestran eso de forma más clara. Atingimos un volumen de producción de gusa no Alto Forno 3 54% superior al trimestre anterior a reforma, siendo mayor volumen de producción desde el año 2010. La producción total do aço bruto cresceu 22% y fue el mayor volumen de producción do aço desde el año 2021. Producimos más ahora con 2 altos fornos en operación de lo que hacíamos antes con 3 altos fornos. Y los reflexos do ganho de productividad comienzan a aparecer en los resultados de la cirugía. Atingimos mejor EBITDA desde el primer trimestre del 2023 y revertimos el prejuicio del trimestre anterior, principalmente pelo avanzo continuo en la eficiencia operacional, generando reducción de costos. Nos esperamos manter una trayectoria de queda para el costo para venda no cuarto trimestre, ainda capturando ganhos pela melhor performance operacional. Outro grande destaque foram nossas vendas do aço do trimestre, com um aumento de 10% nas vendas para o mercado interno, reflexo de uma demanda resiliente, resaltándose a maior demanda em setores como armazenagem, utilidades domésticas, eletrodomésticos, góndolas e móveis de aço, além de um maior ritmo de produção do sector automotivo nesse período e uma recuperação parcial das ventas da distribuição que continua fortemente presionado
pero alto nivel de importaciones en condiciones de competencia desleal, principalmente de origen chinesa. La economía brasileira mantém o viés de crecimiento en el 2024, con una proyección de PIB acima del 3%, principalmente pela actividad industrial, construcción civil, consumo das famílias e investimentos, que compensa a baixa actividad do sector do agro. Para el 2025 espera-se un crecimiento moderado, en torno del 2%, con una recuperación del sector do agro y un menor crecimiento de los sectores citados anteriormente, más con punto de atención debido a una tasa de juros elevada. O mercado do aço brasileiro reflete a tendencia da economía, proyectando un aumento de demanda. Segundo World Steel Association, prevé 5% de incremento para el 2024 y una proyección del 3% para el próximo año, impulsionado por la fuerte actividad en la producción de electrodomésticos, automóviles y construcción civil, como comentáramos. Esperamos que el escenario favorable ayude no avanzo das agendas, das reformas y políticas para la reindustrialización profunda do Brasil. No escenario internacional se observa un declinio de la demanda do aço pelo tercer año consecutivo, con una disminución de menos 0,9% segundo World Steel Association, debido a declinio de poder de compra de las familias, aperto monetario y a escalada de las incertezas geopolíticas. Mas se prevé un crecimiento de 1,2% para el 2025, puxado principalmente por los países en desenvolvimiento, India, Brasil y América do Sul Central. Além de isso, o mercado está sendo fortemente pressionado pela sobreoferta do aço da China, que também diminui sua demanda interna, porém incrementa suas exportações en más de un 21% cuando comparamos con lo desenvolvido en el 2023. Esto en un periodo que va de enero a julio. En el 2024, las importaciones crecieron 15% en los primeros 9 meses do ano en relación al mismo periodo do ano pasado, que ya había presentado o mayor import penetration desde el 2010. No tercer tri de 2024, las importaciones de aços planos atingiram 934.000 toneladas, que es un 13% superior en relación al segundo tri del 2024. Vemos todas las regiones del mundo se defendiendo contra prácticas desleais da concurrencia, siendo necesarios ajustes los sistemas de cota implementado en junio de este año aquí en Brasil, una vez que las importaciones continuaran con ritmo creciente. También seguimos apoyando a las autoridades competentes en las investigaciones antidumping ya iniciadas y que visan demostrar los efectos nocivos de esta práctica, danando a la industria brasileira. Con ese nivel de importación do aço y bens industriales con conteúdo do aço, a industria nacional y los empleos cualificados de toda nuestra cadena de valor son afectados y están en riesgo. Na mineración Usiminas, os times están focados en optimizar la operación y reducir costos para enfrentar este escenario desafiador de queda de precios. Conseguimos una reducción de más del 10% en los cash cost y vamos a continuar con un control muy rígido dos costos y da caixa. Tivemos un aumento del 14% de volumen de vendas, pero mejor rendimiento operacional. Mas a queda dos índices do minerio de ferro afectó negativamente las margins. En septiembre concluimos la 10ª emisión de debêntures da Usiminas, con una captación de 1,8 billones. Fue o mayor volumen y con las mejores taxas ya realizadas por la compañía, mostrando a confianza dos investidores na Usiminas. Los recursos de esa emisión fueron utilizados para recompra de parte de los bonds que vencen en 2026. Y con eso alongamos el perfil de nuestra dívida. Além disso, fechamos o trimestre con reducción de dívida líquida y la alavancagem financiera. Por fin, gostaria de destacar o reconocimiento de los nuestros times pelo engajamiento y compromiso con los clientes, como por ejemplo, a premiación de Automotive Business
do ano 2024 na categoria fornecedor. Isso se deve ao trabalho conjunto em atendimento ao cliente e desenvolvimento das soluções focadas na excelência operacional, a inovação e a sustentabilidade. Muito obrigado e passo a palavra a nosso CFO, o Thiago. Ok, Marcelo, obrigado. Boa tarde a todos. Então, iniciamos com uma breve apresentação dos resultados do terceiro trimestre, antes de abrir para perguntas e respostas. Como já falado pelo Marcelo, os destaques do trimestre foram os maiores volumes de vendas, tanto na mineração quanto na siderurgia, e a redução de custos na siderurgia, que foi o principal fator que contribuiu para o aumento do EBITDA e das margens. Também tivemos uma geração de caixa de mais de R$300 milhões, com impacto na redução da dívida líquida e no índice de alavancagem. Além disso, concluímos com sucesso a 10ª emissão de debênture, que o Marcelo acabou de mencionar. Aí podemos ir direto para o próximo slide, com os resultados consolidados, onde a gente pode ver que esse trimestre foi o melhor trimestre do ano até aqui. Tivemos um aumento importante na receita líquida, que atingiu R$6,8 bilhões, 7% superior ao trimestre anterior, fruto dos maiores volumes de vendas na siderurgia, que compensou a menor receita na mineração, afetada pela queda dos preços do minério. O EBITDA ajustado aumentou mais de 70% em relação ao trimestre anterior, chegando a R$426 milhões, também com uma maior contribuição dos resultados da siderurgia, que levaram ao aumento da margem para 6%. Com essa recuperação dos resultados operacionais e a melhora também no resultado financeiro, a gente reverteu o prejuízo do trimestre anterior e tivemos um lucro de R$185 milhões no período. Indo agora para mais detalhes do segmento de siderurgia, seguindo as expectativas, né, nós tivemos um aumento importante no volume de venda, que fechou em 1.126.000 toneladas no trimestre, principalmente pelo crescimento de 10% no mercado interno, puxado pelo bom momento do consumo das famílias, formação bruta de capital fixo e do PIB industrial. Esse foi o maior volume de vendas trimestral no mercado interno desde 2021. E o aumento refletiu na receita líquida, que subiu 8% em relação ao segundo trimestre, atingindo R$6,2 bilhões, o maior nível desde o primeiro trimestre de 2023. Já a receita líquida por tonelada ficou estável em relação ao trimestre anterior, reflexo do repasse de preços na distribuição e na indústria, compensado pelo mix de vendas. O EBITDA ajustado apresentou uma melhora significativa, chegando a R$378 milhões, o maior desde o início, ou desde o período de reforma do Alto Forno 3, com aumento significativo também na margem, que atingiu 6% nesse trimestre. O principal fator que contribuiu para a melhora, né, já comentado pelo Marcelo também, foi a redução do nosso CPV em 3%, com os ganhos de produtividade e eficiência com a estabilização das operações após a reforma do Alto Forno. No próximo slide, a gente tem mais detalhes sobre essa variação do EBITDA. Os principais fatores, como já mencionado, estão no CPV, né? E aqui nesse gráfico a gente separa em duas partes. A primeira delas, o efeito por preço de matéria-prima e câmbio, que contribuiu com R$63 milhões. Vale a pena só destacar aqui o efeito negativo da desvalorização do real, que foi de R$200 milhões, né? E compensados aí pelo efeito preço, então tivemos 63 de benefício. A segunda parte, e o mais importante, que são os ganhos por eficiência, que estão dentro desses R$124 milhões em consumos. Aqui a gente já captura os benefícios da estabilização das operações de Ipatinga, com benefícios do melhor mix de coque, redução de fill rate, diluição de custo fixo, entre outros. Também tivemos outros ganhos de 19 milhões em SG&A e outras receitas e despesas, além de um delta de 84 milhões por efeitos não recorrentes, sendo que desses, 51 são de efeitos negativos do trimestre anterior, que não voltaram a acontecer nesse trimestre, e um efeito positivo nesse trimestre de 28 milhões em impostos a recuperar. E para o próximo trimestre, a gente segue com expectativas de capturar mais redução de custos pela eficiência operacional já mencionada aqui. Seguindo para o segmento de mineração,
nós tivemos um aumento no volume de vendas de 14%, com o melhor rendimento operacional da nossa operação, chegando a 2,3 milhões de toneladas. O maior volume, junto com outras iniciativas para controlar os custos, contribuiu para a redução de 11% do cash cost no trimestre. Esse controle dos custos segue sendo o foco da gestão nesse período de preços voláteis do minério de ferro. A receita líquida foi de 766 milhões e apresentou uma queda na receita líquida por tonelada, principalmente pelos menores preços realizados no período, incluindo ajustes de preço provisório do trimestre anterior e os maiores descontos de mercado por qualidade. Essa queda na receita líquida por tonelada foi o principal fator que gerou a redução do EBITDA, que fechou o trimestre em 44 milhões de reais. Seguindo para os indicadores financeiros, a gente observa que no terceiro trimestre nós tivemos uma geração de caixa operacional de 518 milhões de reais pelos melhores resultados e também com a contribuição de uma redução do capital de giro de 147 milhões de reais. O CAPEX no período foi de 202 milhões e segue num ritmo mais lento do que o orçado. Nós estamos sendo mais criteriosos nas negociações e buscando ganhos de produtividade, redução de custo nos investimentos, e por isso os desembolsos estão sendo deslocados mais para frente. Esse é o caso, por exemplo, do reparo à quente da coqueria, que iniciou esse ano, e do projeto do PCI, que estava planejado para iniciar no primeiro semestre desse ano, e a gente só inicia a mobilização das equipes agora. Por isso, a gente revisou o guidance de CAPEX desse ano para 1,1 bilhão de reais, mas ainda não tendo o orçamento de 2025, a gente tem uma expectativa de que o CAPEX de 2025 não fique muito diferente do que era o orçado para esse ano, de 1,7. E com isso, a gente gerou um fluxo de caixa livre de 316 milhões, refletindo na redução da dívida líquida e no índice de alavancagem que a gente vai ver no próximo slide. Então, nós encerramos o período com 5,9 bilhões de caixa e com a melhora de resultado, como já comentado, a gente reduziu o índice de alavancagem de 0,8 do trimestre anterior para 0,38 nesse trimestre. E, como já comentado também, a gente tem aqui à direita o perfil da dívida após a emissão de debêntures, que, como o Marcelo também já comentou, foi não só o maior volume, mas os melhores spreads já capturados pela companhia, e recompramos parte dos bonds com vencimento em 26, reduzindo aí o volume que estava previsto de amortização para 26, alongando o perfil da dívida, e a gente agora volta a mirar o restante do bond que vence em 26 para tomar uma decisão no momento que a gente achar mais adequado. Bom, essa foi uma rápida apresentação. Eu volto para o Léo para a gente entrar nas perguntas. Por favor, Léo. Obrigado, Thiago. Bom, começamos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta para o Miguel vem do tema preços, Miguel. O Caio Ribeiro, do Bank of America, Igor Guedes, da Genial, Ricardo Monegaglia, do Safra, e Rafael Barcelos, do Bradesco, todos querem saber um pouco mais sobre os preços. A pergunta inicial é: qual a perspectiva para preço de aço nos próximos meses? Poderiam nos dar uma cor sobre como a receita por tom de setembro se compara à média do trimestre e qual magnitude de ajustes para os clientes industriais deveremos esperar no quarto trimestre? Tem alguns complementos, Miguel, acho que é melhor picar um pouco aqui as perguntas. Vamos, por favor, vamos começar com essa primeira. Buen día, obrigado Leo y obrigado a todos y todas por las preguntas. En relación a perspectiva de precio, como ya falamos anteriormente, nós repassamos os aumentos de preços já anunciados ao longo do terceiro trimestre, tanto no sector da distribuição e naqueles contratos industriais que foram se atualizando ao longo do trimestre. Então, nesse sentido, a gente observou preço médio, se bem estável no mercado interno no terceiro trimestre, impactado pelo peor mix de venda, mas já contido os ajustes o preço maior, tanto na distribuição quanto na indústria. O preço de setembro, que dá pouco mais da cor em relação à receita líquida para o próximo trimestre, fechou 1% acima do preço médio do trimestre.
obviamente acompanhando os ajustes ao longo do trimestre que já foi falado. Em relação a clientes industriais, como a gente tem também informado ao longo de nossos calls, o sector industrial tem ajustes dependendo de cada contrato, ven trimestrais ou semestrais, e eles seguem a tendência dos preços repassados no sector de distribuição. Então, a gente poderia esperar ao longo do quarto trimestre reajuste similar ao que já foi feito no sector da distribuição. Obrigado, Miguel. O complemento seria mais ou menos nessa linha. O Igor pergunta qual é a probabilidade de conseguir repassar para a carteira dos clientes. Ele fala que entende que o segmento de distribuição parece ser mais aderente aos repasses, mas o segmento industrial ainda parece estar relutando mediante a penetração de importados. O Ricardo completa perguntando, né, se faz sentido esperar novos aumentos em um período sazonalmente mais fraco para a demanda. E o Rafael completa pedindo um pouco mais de cor, né, sobre a dinâmica de preços de aços planos no mercado local. Por favor, Miguel. Igor, en relación a los contratos industriales, como falé anteriormente, los ajustes de precios fueron repasados, aumento de precios ya fueron repasados íntegramente en cada contrato que fue actualizado a lo largo de ese trimestre y a lo largo del mes de octubre. En relación a dinámica de precios, no lembro cuál era la otra pregunta, Leo, tema de distribución, o qué podemos esperar para el próximo trimestre. A definição dos preços, da política de nossos preços, os ajustes ou aumentos que foram definidos já foram repassados na sua totalidade. Então, a gente poderia esperar, falando de segmento a segmento, uma estabilidade com os preços atuais que já estão sendo praticados neste mês de outubro. Em relação à dinâmica de preços de planos, a gente continua monitorando, obviamente, todas as variáveis que impactam nossa equação de definição de preços, que por uma parte tem todas as matérias-primas, o impacto dos nossos custos, e por outro lado, obviamente, a dinâmica do mercado internacional, que como comentou Marcelo, se bem continua muito pressionada pela sobreoferta de aço chinês, também é certo que estão sendo praticadas muitas ferramentas de defesa comercial ao longo das diferentes regiões. Não por acaso, a China hoje é o maior alvo de práticas de defesa comercial, en torno de 224 medidas que están siendo aplicadas, segundo algunos datos informados en la última colectiva dada pelo Aço Brasil. Entonces, a gente continúa monitorando, vamos a estar actualizando toda nuestra política de precios en función de esas variables, da evolución de esas variables a lo largo de los próximos meses. Obrigado, Miguel. Nossa próxima pergunta vem para o Thiago. Também várias pessoas querendo saber o mesmo tema, que é o CAPEX. O Caio Ribeiro, do Bank of America, Gabriel Simões, do Goldman Sachs, o Igor Guedes, da Genial, Daniel Sasson, Itaú, Ricardo Monegaglia, do Safra, Rafael Barcelos, do Bradesco, e Guilherme Nips, da XP. Resumindo aqui, o interesse de todos é o seguinte: deveríamos assumir que o CAPEX foi cortado agora, fica postergado para 25. Quais foram os principais investimentos cancelados ou postergados e quais os motivos por trás desses cancelamentos ou atrasos? Quanto CAPEX de fato foi evitado? E se há alguma mudança no investimento das coquerias e qual o nível de CAPEX esperado para 2025? Só um complemento antes, Thiago. O Igor pergunta qual foi o filtro para selecionar esses projetos. Por favor, Thiago. Ok, Léo, vou tentar cobrir tudo aqui. Se eu esquecer alguma coisa, você volta comigo e depois eu repasso para o Marcelo, que ele quer fazer uns comentários também. Primeiro, importante esclarecer que não houve nenhum corte de CAPEX, né? Nenhum projeto foi cancelado ou foi propositalmente adiado. Então, nós temos algumas situações, e aí eu vou focar nos principais projetos, que inclusive são de conhecimento de todos. Nós tínhamos orçado para esse ano o início da montagem do projeto do PCI, que é a injeção de carvão pulverizado para o alto forno, que inclusive era um CAPEX que estava dentro do orçamento do alto forno. E no orçamento a gente previa o início dessa montagem ainda no primeiro semestre desse ano. E a gente só está iniciando a mobilização para início da montagem agora.
né? E isso aconteceu por um tempo mais longo que nós tomamos para negociar o contrato de serviço de montagem. Como eu comentei rapidamente na apresentação, a gente está sendo mais criterioso, entrando num nível de detalhe maior, buscando a produtividade e redução de custo nas despesas ou nos investimentos. Então, levamos mais tempo para concluir a contratação e isso gerou esse atraso no início do projeto. Coqueria Bateria 3, que iniciou o reparo a quente no início do ano, segue em desenvolvimento. A gente teve uma execução mais lenta no início do projeto pelas dificuldades naturais que acontecem quando você faz um reparo nessas características com a coqueria ainda operando. Isso também gerou um deslocamento de CAPEX do orçamento desse ano para o próximo ano. E a gente também tinha previsto no orçamento desse ano já um CAPEX para a coqueria, para a bateria 4, sendo que nós ainda não tomamos a decisão final em relação a essa coqueria, então é mais um valor que está sendo colocado mais para frente. Então, não houve cancelamento, não houve um filtro específico para selecionar projetos para serem colocados para frente, faz parte do processo natural de execução do CAPEX e, novamente, isso não significa, na nossa visão, que teremos um aumento do CAPEX no próximo ano. A expectativa é de manutenção do CAPEX no nível que a gente tinha orçado para esse ano, também para o próximo. Eu gostaria de complementar o de Tiago. Nós, em julho do ano passado, como hemos ido comentando en las distintas calls, nos iniciamos un profundo proceso de reestructuración y de transformación en las operaciones industriales de Usiminas. Iniciamos con digamos, con el blow-in o inicio de operación y estabilización del Alto Forno 3, estimento de quase 3 billones de reais. Y o CAPEX, o proceso CAPEX, forma parte de esta revisión profunda. ¿Por qué falo esto? Porque nos hemos logrado una eficiencia significativa en la especificación y, digamos, en la selección correcta de los ejecutantes y en el follow-up de la ejecución de los investimentos. Tenemos ganos de eficiencia y de costos significativos en esto. El adiamento del hot repair, casi 1 billón de reais, en algunos meses, fue debido a que tuvimos una profunda discusión de la especificación técnica con los diferentes fornecedores y porque internamente en Usiminas tenemos un equipo muy destacado, excelente equipo de montaje con oficios de primera línea que nos permitió generar una concurrencia con los otros fornecedores y generar una pujanza significativa en la instrumentación de los CAPEX. Con lo cual, tal como comentara Tiago, o fato de tener un espaciamiento, una ejecución un poco diferente a la planillada inicialmente para el inicio de este año, nos ha permitido realmente ser más eficientes en la ejecución, más predecibles y mucho más eficaces en el atingimiento de las metas. Y hay objetivos claros en el foco de nuestros investimentos. Están vinculados desempeño ambiental, eficiencia y mejora de costos, y tenemos previsto continuar en línea con estos. Hay un proyecto importante que es un nuevo gasómetro que va a permitir una pujanza significativa y eficiencia energética, y así como eso, un múltiple y diversa cantidad de investimentos menores que están fuertemente enfocados en mejorar el desempeño industrial y fundamentalmente los costos. Obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta ela vem para o Tiago. Tiago, sobre o projeto Compactos, ainda sobre CAPEX, o Caio Ribeiro, ele pergunta se já teriam alguma decisão sobre a expansão da Musa. Por favor, Tiago. Caio, nenhuma atualização, a gente continua no mesmo status da última call, então seguimos desenvolvendo o projeto internamente na Musa e seguimos acompanhando o processo de licenciamento ambiental, que é o caminho crítico para a tomada de decisão. Então, nós ainda esperamos que uma decisão será tomada após o licenciamento ambiental, provavelmente no final
de 2025. Tiago, agora nossas próximas perguntas aqui são sobre custos. Tem bastante gente querendo saber e vou tentar separar também em blocos aqui. A primeira seria do Gabriel Simões, do Goldman Sachs. Ele fala o seguinte: já vimos uma queda nos custos nesse trimestre e vocês comentaram que esperam uma nova redução no quarto trimestre. Seria interessante se vocês pudessem dividir o quanto dessa mudança está atrelada aos preços dos inputs usados na produção, dado o nível de estoque de vocês e o lag de preço, e quanto está atrelado à melhora operacional. Por favor, Thiago. Ok. Bom, gente, sobre o próximo TRI, é sempre difícil a gente abrir exatamente quais são os efeitos, porque são muitas variáveis que impactam o CPV no final. Então, assim, eu não vou me atrever a abrir para vocês o que é a variação por preço ou a variação por eficiência. O que a gente tem de expectativa, que estamos observando até agora, é uma redução de CPV em um patamar talvez semelhante ao que a gente viu do segundo para o terceiro TRI, a depender, obviamente, de outros fatores que a gente não controla, como taxa de câmbio. Tá? Então, acho que essa é a melhor referência que eu posso dar no momento. No, y reforzando lo convencionado por Tiago, ONOS es un proyecto de largo plazo que tiene etapas. Hay quick wins, hay gaños que son de medio y de largo plazo, y lo que estamos sintiendo es que estamos consolidando la operación industrial, como mencioné, y di indicadores comparativos, y tenemos un programa, llamamos internamente programa de competitividad, donde hay más de 100 acciones concretas que tienen impacto directo en la performance de costos. Y este programa está funcionando muy bien, integrado con todos los teams y todas las áreas de la compañía, con un andamiento sistémico para consolidar o desempeño industrial y la competitividad. Son las cosas que nos controlamos y tenemos que enfocar. Bom, ainda sobre o tema, mas o Thiago já praticamente respondeu. A Tatiane Candini, da JP Morgan, Daniel Sasson, do Itaú, e o Rafael Barcelos, eles perguntam se a gente deve esperar ganhos de eficiência na mesma magnitude para o próximo trimestre, e se há espaço para melhora de eficiência em 2025. É isso. Ok. Bom, em relação a 25, né? Novamente, difícil a gente cravar alguma expectativa. Eu acho que a melhor referência que a gente pode dar é que o patamar de redução de custos que a gente viu do segundo para o terceiro e que a gente espera ver do terceiro para o quarto são patamares mais elevados, porque a gente está estabilizando a operação com o retorno do Alto Forno 3. A partir daí é um período de melhora contínua, né? Então, a gente vê possibilidades de avançar em ganhos de eficiência ainda com o Alto Forno 3, mas isso passa a ter um efeito mais longo no tempo, né? Então, é um efeito mais diluído no tempo que a gente vai observar. En eso yo quiero también, como yo mencioné, nuestro plano de competitividad, que tiene un número importante de iniciativas con efectos de corto, medio y largo plazo, concretamente la respuesta a la nieve es sí, vamos a ir mejorando la eficiencia. Digamos, obviamente, tenemos quick wins en este primer año que vamos a continuar capitalizando, como mencionó Tiago. Mas tenemos un programa robusto de mejora de eficiencia, de competitividad, que va a ir incorporando acciones en el medio plazo, con lo cual nuestra expectativa es continuar mejorando nuestra competitividad durante el 2025. Tenemos iniciativas, un importante listado de iniciativas que hemos detectado para instrumentar, con lo cual somos confiantes en ese potencial de gano de eficiencia que estamos percibiendo. Ainda sobre custos, Thiago, o Ricardo Monegaglia, ele pergunta o seguinte: caso o câmbio aprecie, podemos ver um CPV por tonelada materialmente menor do que vimos no terceiro TRI? Ou seja, a queda entre os trimestres aconteceria mesmo nos níveis de câmbio atuais? Por favor, Thiago.
Ricardo, você viu o que a gente colocou aqui de efeito câmbio entre o segundo e o terceiro, então acho que a magnitude ela é conhecida dos impactos. Ainda com o câmbio, né, no patamar atual, na verdade, hoje, como é que ele está? 5,60, 5,70, a gente ainda enxerga o CPV caindo no quarto tri, ok? Então, no patamar atual, sim, acreditamos numa redução de custo, a ver, né, como que Sí. vai se desenvolver. Ahí yo quiero también complementar lo de Tiago, digamos, o cambio no controlamos, mas todo lo demás sí controlamos. Y de vuelta, no estamos trabajando y desenvolviendo toda nuestra dinámica de gestión para ser robustos ante cualquier talla de cambio. Menciono esto porque, digamos, es claro, las cuestiones que no controlamos, como el cambio, obviamente impactan toda la economía. Es claro que aquellos insumos que están dolarizados y que Brasil importa, claramente llegan a un efecto inflacionario en la medida que eso sea inflacionario o deflacionario, en la medida que eso se aprecia o deprecia. Más no sofoco, insisto, es ser competitivo con la talla de cambio que sea consecuencia de la macroeconomía. No estamos preparados para eso. Nuestra dinámica de gestión es enfocada para, digamos, lo que controlamos, ser mucho más eficiente, mucho más competitivo. Y en eso es lo que somos confiantes. Bom, a próxima pergunta, Marcelo, é sobre placas. O Igor Guedes, da Genial, ele pergunta o seguinte: para o quarto trimestre, vocês mencionam a redução suave no mercado. Desculpa, estou lendo errado aqui, pulou aqui. A primeira é para a placa para o Marcelo. O que vocês podem fazer no curto prazo para tentar mitigar o impacto do nível de dependência parcial na compra de placas de terceiros? Por favor, Marcelo. Sí, claramente hay dos vectores que son fundamentales. En nuestros sites donde utilizamos, principalmente Cubatao, tenemos un programa profundo de eficiencia industrial para ser extremadamente competitivos en usina. Cubatao es parte de nuestro foco y realmente Otimi está desenvolviendo un programa excepcional de mejora, de eficiencia y tenemos información de benchmarking en la cual podemos verificar que nuestro laminador de Cubatao está obteniendo performance de un nivel de competitividad realmente excepcional cuando comparamos con otras performances industriales. Y en paralelo, lo que es fundamental es seguir consolidándonos a mejora de desempeño industrial en Ipachinga, en la producción de vaso, que nos permita tener, digamos, un balance en el fornecimiento de Ipachinga y un aprovechamiento de algunos nichos específicos que consigamos al seguir aumentando la producción de Ipatinga para poder transferir parte de esos slabs a la usina de Ipatinga. Más el secreto fundamental es, digamos, es ser extremadamente competitivo en nuestras operaciones industriales, donde podamos capitalizar esa competitividad con un nivel de eficiencia que compense esta deficiencia, este faltante, esta diferencia en el balance de azo líquido. Y si yo consigo complementar un poco a Marcelo, es importante salientar un buen relacionamiento y desenvolvimiento de fornecedores de placa que tenemos para usina de Cubatao o que hoy no enxergamos riesgo ninguno en relación a nuestro fornecimiento, tanto de corto como de medio plazo. En ese sentido, la gente se siente tranquilo. Tenemos fornecimiento regular tanto de fornecedores locales cuanto internacionales y hemos conseguido desenvolver un excelente nivel de servicio a través de nuestra planta de Cubatao. Bom, a nossa próxima pergunta é para você, Miguel. Eu vou quebrar também todas as duas sobre exportação, mas tem alguma particularidade. Então, o Igor Guedes, da Genial, ele pergunta o seguinte: para o quarto trimestre, vocês mencionam a redução suave nas vendas do mercado doméstico, compensado parcialmente por maiores vendas de exportação. Na visão de vocês, essa maior venda de exportação é uma questão oportunística em relação à taxa de câmbio? Por favor, Miguel. No tiene nada a ver con temas oportunísticos ni mudanza drástica de cambio. El cuarto trimestre siempre presenta una sazonalidad y un enfriamiento leve
no faturamento, nos despachos, o nível de atividade dos diferentes sectores onde a gente opera, tanto no sector auto quanto distribuição e indústria em geral. Y nuestras oportunidades de exportación, a gente analiza y siempre estamos atentos a esas oportunidades de exportación a cualquier trimestre. A gente puede ter, ao longo do tempo, oportunidades melhores ou piores em termos de rentabilidade, e no quarto trimestre a gente está conseguindo emplacar um bom nível de exportações que compense parcialmente essa sazonalidade no mercado interno, mas mantendo nosso foco nos mercados salvos, que é principalmente Mercosul e o mercado norte-americano. Obrigado, Miguel. Agora, ainda exportação, tema Argentina, o Igor Guedes, da Genial, ele pergunta o seguinte: o governo argentino está anunciando uma série de medidas para facilitar as importações. Dada a proximidade de vocês com o mercado argentino, essa situação poderia facilitar esse redirecionamento? Existe alguma perspectiva de exportar mix com maior valor agregado, parecido quando vocês estavam fornecendo para um projeto de gasoduto NK? Por favor, Miguel. Igor, efectivamente, nos participamos de forma importante y regular no mercado argentino, principalmente en dos sectores. O sector automotivo, o cual mantém a regularidade e a constância em função da dinâmica do próprio sector e da produção de auto na Argentina, e, por outro lado, o sector de oil and gas. Particularmente no sector de oil and gas, a gente está enxergando uma maior dinâmica, um maior nível de atividades de cotações, o que pode gerar mayores oportunidades de negocio no corto y medio plazo. Efectivamente, estamos en negociaciones de algunos proyectos que están siendo anunciados públicamente en Argentina. Esperamos tener buenas noticias para los próximos trimestres en ese sentido. Obrigado, Miguel. Tiago, a nossa próxima pergunta é sobre mineração, vem do Igor Guedes, da Genial. Ele fala o seguinte: sobre a mineração, o volume de embarques foi maior do que esperávamos, inclusive sendo superior à produção do trimestre. Desde um T24, a Musa enfrenta dificuldades micro com a unidade de tratamento desligada. Pelo aumento de vendas de 13% tri a tri, vocês enxergam essa melhora sequencial só pela sazonalidade positiva típica dos terceiros trimestres, ou houve uma reorganização das frentes de lavra que ajudou a impulsionar os embarques? Por favor, Tiago. Igor, o que hoje limita o volume de produção e de venda da Musa é justamente essa ITM que não está operando no momento porque as frentes de lavra que alimentam essa ITM não estão em operação. Então, existe uma limitação das outras unidades de tratamento para produzir o volume de minério. Então, não é a organização da frente de lavra que vai aumentar a capacidade das ITMs atuais. Que vai voltar à capacidade anterior da Musa são as frentes de lavra que vão alimentar essa ITM que hoje está desligada. Okay? Então, para tentar responder a sua pergunta de forma objetiva, foi um aumento pontual, né? E para a gente retornar ao nível anterior, nós precisamos avançar nas frentes de lavra que alimentarão a ITM Leste, que é a que está desativada hoje. Complementando de Tiago, como mencionara Tiago anteriormente, nós fizemos um profundo plan para redução de costos. En ese rebalanceo de costos, nos hicimos un aprovechamiento importantísimo de stocks que teníamos en diferentes sites da mina. Eso nos permitió realmente mejorar el desempeño. Y além de eso, tivemos, digamos, ahora estamos ingresando en un periodo de lluvia, donde estacionalmente tenemos una reducción por la complicación que esto determina. Mas estamos ya trabajando en todos los procesos, ya están feitos los licenciamientos y en todos los procesos de preparación que nos permita durante el 2025, fundamentalmente en el segundo semestre, ter activa el ITM del Este. Obrigado. A próxima pergunta vem para o Tiago, sobre a mineração, Tiago. O Ricardo Monegaglia, do Safra, ele pergunta o seguinte: qual a trajetória do break-even em mineração? Quais medidas de reajuste
das operações poderiam ser tomadas se o preço de minério for estruturalmente para $90 por tonelada ou níveis mais baixos? Por favor, Thiago. Ricardo, nós normalmente não divulgamos o break-even da mineração, vocês já sabem disso. E a gente sempre comenta que existe flexibilidade em relação ao break-even dentro da operação da Musa. Diferentes operações têm break-evens diferentes, a gente consegue reorganizar a nossa operação de forma a adequar ao nível de preço do momento. Como já comentado aqui também, né, algumas iniciativas já foram tomadas com o objetivo de conter custo nesse período de preço do minério volátil, né, e na maioria as principais iniciativas envolvem a movimentação de material dentro das plantas e o ganho de produtividade e rendimento operacional das ITMs. Não sei se o Marcelo quer complementar alguma coisa em relação a isso. Acho que está claro. Thiago, mais uma para você sobre estrutura de capital. O Edgar Souza, do Itaú, ele pergunta o seguinte: se puderem dar mais detalhes sobre os impactos da tarifa de importação, desculpa, pulou aqui de novo. Com a melhora operacional esperada para 2025, dado o carrego de melhora de custos e com o CAPEX controlado, como fica a cabeça da companhia em relação à estrutura de capital? Faz sentido o nível de alavancagem atual da empresa? Thiago, por favor. Edgar, no momento a gente não está pensando em nenhuma mudança significativa em relação à estrutura de capital. A gente está iniciando o processo orçamentário para o próximo ano e aí sim a gente vai ter uma visão mais clara de como vai se comportar resultado, geração de caixa e estrutura de capital da companhia. Então, nesse momento, a gente não tem nada para comentar em relação a qualquer alteração nesse sentido. Marcelo, agora tem uma sequência para você. Primeiro, sobre cotas. O Guilherme Nips, da XP, ele pergunta o seguinte: se puderem dar mais detalhes sobre os impactos da tarifa de importação e se ainda esperam mais medidas do governo nesse tópico. Acho que podemos começar com essa e eu faço as outras na sequência. Sí, o sea, a China reduce su consumo interno de aço y más no reduce prácticamente su nivel productivo. O sea, todo ese excedente que no consume va a las exportaciones y está invadiendo todos los mercados del mundo. Claramente eso no Brasil, a China incrementó el 21% de sus exportaciones cuando comparado con el año 2023. Todas las regiones han tomado medidas de protección sabidas. En Estados Unidos, digamos, ahí tiene una cuota dura, o sea, llega un volumen y no entra más nada. Y además de eso, esa cuota tiene el 25% de talla directa. Y otras regiones, Europa, Inglaterra, la Gran Bretaña, en fin, todos los mercados han tenido una respuesta neta. O Brasil, algo que fue excelente la respuesta y la voluntad del Ministerio de Industria y Comercio y del gobierno del país en colocar una cuota tarifa basada en un consumo medio de 20, 21, 22, más el 30% y el 25% a partir de ello. La verdad, esto comenzó en junio y las medidas no son eficaces, no son efectivas en absoluto, porque el nivel de importación es un 15% superior en lo que va de este año versus el año pasado. Con lo cual, nuestro diálogo con el gobierno es excelente, es maduro, es equilibrado, también con todos los... la industria, acá tenemos que ser inteligentes, trabajar en equipo y olear el bien común y defender los empleos brasileños, porque esto no es una protección, esto es una defensa, esto es una invasión. Cuando falo que el import penetration de más de un 20%, estamos hablando que tiene unos minas de lado, más que tienen bandera origen principalmente de manufactura chinesa. Entonces, estamos dando empleo a los trabajadores chineses y estamos perdiendo empleo de nuestros trabajadores brasileños. Esto no es un tema
Esto es defensa, es simplemente lo que está haciendo el resto de las economías tratando de defender sus tejidos industriales. Entonces, nuestra expectativa es maduramente, equilibradamente, correctamente, transmitir esto a las autoridades, trabajar en equipo y con las cadenas de valor, porque lo que puede ser un negocio para muchos pocos en el proceso de importación y venta de estos productos, puede significar un mal tremendo a la sociedad toda, en su conjunto. Entonces, y confiamos mucho en la capacidad técnica de las autoridades que nos están ayudando también a identificar casos de dumping que están en estudio, son de público conocimiento. Tenemos 2 casos ya protocolados y confiamos en la capacidad técnica porque los indicadores de costo, más del 60% de los costos de la industria siderúrgica tienen que ver con commodities, con los precios del minerio, el precio del carbón. Você hace el cálculo del margen metálico de los precios con los que exportan las usinas chinesas y están exportando perda. Es muy evidente, es muy visible esto. Toda esta información la hemos fornecido a las autoridades y confiamos en la capacidad técnica, que es excepcional, y madurez de Timis, que están evaluando todas estas cuestiones para poder establecer barreras de defensa frente a esta invasión. Entonces, en grande resumen, confiamos en poder mudar el regla cota tarifa, sea en su porcentaje o sea en su volumen, para hacer una sintonía, porque lo feito hasta ahora no da resultado, y confiamos también en poder instrumentar medidas de defensa concretas a productos con el sistema antidumping. Marcelo, acho que a última pergunta você acabou respondendo. O Rafael Barcelos, do Itaú, e o Gabriel Simões, do Goldman Sachs, eles queriam saber mais sobre o antidumping. Como está o andamento das medidas antidumping e como vocês veem esse andamento e qual o impacto esperado para as importações, caso essas medidas sejam aprovadas. Se quiser Sí, completar, Marcelo. son complemento a esto, es decir, que no es SOASO la dificultad o el problema de la concurrencia desleal. Cuando se ve o déficit de la balanza comercial industrial do Brasil, prácticamente cuadruplicó en los últimos 10 años el déficit. Brasil está a un ritmo de déficit, digamos, de productos manufacturados muy profundo. Esto es grave. Hay varios sectores que están afectados, de maquinarias, industria automotriz, muchos bens durables y muchos productos, no solo con contudo vaso, con contudo industrial, con contudo de manufactura industrial, están afectando el empleo de los brasileiros. Este es un tema de sensibilidad, este es un tema en el cual hay que, junto con todas las cadenas de valor, tenemos que articular con racionalidad, con trabajo en equipo y con profundo visión digamos, de defender propiamente toda la cadena de valor del país sin perder competitividad en absoluto. No queremos protección, queremos nivelar o campo de juego. Hoy está absolutamente desnivelado de esta forma, no hay freio para muchos de estos productos. Por eso es importante estar muy atentos y tratar de dar respuesta institucional, ejecutiva a esta situación. Solo complementando, Marcelo, en relación a los procesos de dumping, segundo información pública, existen 2 procesos abiertos de dumping, uno relacionado a bobinas a frío y otro relacionado a revestidos. Além, obviamente, del proceso de folha metálica, que ya fueron anunciadas algunas medidas preliminares. Somos confiantes de que existe un soporte técnico muy sólido y que las investigaciones estarán baseadas en ese sentido técnico. Son herramientas definidas por la OMC y la gente espera que sean adaptadas en función de cuando sea confirmada esa competencia desleal. ¿Cuál sería un impacto esperado? Obviamente, siendo aplicado medidas antidumping a esas importaciones con características de competencia desleal, la gente espera una disminución, una reducción de un nivel de importaciones y una mayor oportunidad de negocio para las industrias locales.
Bom, terminamos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradeço ao Marcelo, o Miguel e o Thiago pela live e agradecemos a participação de todos. E em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Boa tarde.